Direto da redação. Meu caro Ranulfo Vidigal, bom dia. O Ranulfo não está na sala, está na sala comigo virtualmente. Tá bom, hein? Tá tudo tranquilo, meu amigo. Tudo ótimo, Ranulfo. Agora sim, Alô? você está aqui na sala, virtualmente comigo. Ranulfo, nós temos uma ameaça. A transmissão tá pelo boa? menos, eu vou reler aqui para você, que eu mencionei aqui antes dos nossos intervalos, você ainda não estava na sala. É que com o cenário político atual, o resultado da inflação no país, o Brasil, ele pode enfrentar uma chamada estagflação, a estagnação econômica e inflação alta. E essa avaliação de alguns economistas é que o Brasil vive há décadas um contexto atípico a esse fenômeno, porque nos últimos 10 anos, 2012 a 2021, a média de crescimento anual do PIB no Brasil deve ficar em 0,4%. E da inflação anual ficará em 5,9% do IPCA. Então, ou seja, é uma recessão, queda de atividade econômica, quase uma disparada de preços, porque os preços dos alimentos estão muito altos. Você compactua, você concorda com essa previsão, com essa ameaça de que o Brasil pode enfrentar uma estagflação? Roberto, ontem o portal Viu disponibilizou um artigo semanal que eu faço para o portal, onde eu tento explicar de forma pedagógica e simples os motivos diretos e indiretos que explicam o que você acaba de afirmar. Nós estamos em economia de baixo crescimento. E eu, nesse artigo, que eu usei fatores culturais, usei a questão do cinema, a questão da poesia e misturei com a questão econômica, expliquei a figura do capital fictício, que é aquele capital que hoje predomina no Brasil, que é o capital associado à dívida pública, ao rendimento da dívida pública, ao capital associado ao mercado acionário e ao capital associado à especulação com a taxa de câmbio no Brasil, que é a relação entre o real e o dólar. E mostrei também que, neste momento no Brasil, dos 4 fatores que são muito importantes para impulsionar uma economia, consumo das famílias, gasto do governo, investimento privado e relações com o exterior, o que mais está segurando a economia é exatamente o consumo das famílias, e um dos motivos de que o consumo das famílias esteja... Deu uma falha aí a internet. É que a inflação está corrompendo. Ranulfo, eu acho que a sua internet ela deu assim uma picotada, ela deu uma variação. Porque você deve estar distante do seu Wi-Fi, e o Wi-Fi ele tem esses sinais que eles variam realmente. Mas você falava então que a inflação está galopante, com alta de preços, né? Melhorou, Roberto? Agora melhorou. Pois não, melhorou, Roberto? Agora sim, melhorou. Então eu dizia para o nosso público, porque seu programa é de grande audiência, que a inflação retira poder de compra dos salários, das rendas, aposentadorias. Uma das coisas que nós estamos constatando nesse exato momento é que hoje nós estamos comprando pelo mesmo preço de antes coisas pela metade. O volume das coisas diminui e o preço se mantém alto, né? Ou seja, nós estamos espremendo os nossos orçamentos. A gasolina encareceu muito, o óleo de soja encareceu muito, a energia elétrica encareceu muito, e isso tira poder de compra e mantém a economia, como você acaba de dizer, na chamada semi-estagnação. Portanto, você tem inteira razão e, infelizmente, este processo pode perdurar em função de muitos mecanismos que são do exterior, né,
associados a mecanismos de uma luta política que começa agora de uma forma acirrada e que deve se estender até outubro do ano que vem, Roberto. Não foi outra coisa também que as pessoas estão falando, as pessoas, pelo menos as pessoas tendem a acreditar, os governos vendo essa ideia, que a crise, ela é decorrência apenas da pandemia. E eu tenho batido na tecla que a crise, ela agravou, a pandemia, ela agravou a crise, mas há uma crise, e você coloca isso muito bem no seu artigo, há uma crise estrutural do liberalismo, do capitalismo no mundo, e que as pessoas não estão se atentando. Em 2008, nós tivemos uma crise mundial, foi decorrência da quebradeira de bancos nos Estados Unidos, nós não tínhamos pandemia. Fora isso, o mundo vinha já, a conjuntura ela vinha prenunciando uma quebradeira global antes da pandemia, e a pandemia ela entrou nesse circuito aí, talvez agravando a situação e assumindo o papel de bode expiatório. Então, eu gostaria que você mencionasse isso, porque você coloca isso muito bem no seu artigo que está hoje no Portal Viu, sobre essa questão, a diferença entre a crise estrutural do capitalismo e a crise agravada, gerada pela pandemia, Ranulfo. A crise estrutural, ela está associada principalmente à crise ambiental. Veja, Roberto, o que está acontecendo na Europa, com cheias, com chuvas em demasia. Veja o que está acontecendo na costa oeste americana, que é o fogo chegando às casas e chegando às florestas. E veja o que acaba de acontecer no sul dos Estados Unidos com cheias, né? E veja o que está acontecendo no Pantanal, seca. Esta seca está associada e associa-se à crise estrutural, porque ela desequilibra o comportamento mundial dos preços. Isso é uma questão muito importante. A crise já vinha se avolumando, havia uma queda muito grande dos grandes, médios e pequenos negócios, né? E daí o que nós tivemos com a pandemia foi uma intensificação desta tendência, né? E estamos vivendo hoje no Brasil, em função disso, um altíssimo desemprego e subemprego. Nós dois que somos pais de adolescentes e sabemos que eles estão com grandes dificuldades de voltar ao mercado de trabalho, embora sejam pessoas de boa qualificação, né? Portanto, isto tudo está associado a este ponto que você acaba de falar, de que a crise se desenvolvia em 2008, 2010, 2014 e se acentuou, ganhou contorno, se acelerou com a chegada da pandemia. Daí que o mundo está pensando como sair disso, né? As grandes discussões nos fóruns internacionais como superar tudo isso, né? E no Brasil também. O problema brasileiro, na minha concepção, é que nós temos três correntes se digladiando para 2022, a corrente do presidente atual, a corrente popular, populista, representada pelo PT, pelo PDT e outras correntes, e a corrente da terceira via, que tentou ir ontem às ruas, né, fazer manifestações, mas parece que o nível de desorganização e aceitação da população a esta terceira corrente ainda está fraca. Está a política que vai se desdobrando. O nível de pobreza extrema dobrou, tanto na América Latina como no Brasil, ao longo dos últimos 5 anos, meu caro Roberto. Não faz atenção aqui para um furo de reportagem que eu vou divulgar agora. Diga lá. Dia 23 de setembro vai ser o Dia Nacional do Trânsito. O presidente Jair Bolsonaro, ele acabou com o Denatran. E ele vai anunciar uma medida, praticamente, ele vai acabar com o Denatran.
ele vai anunciar a criação da Secretaria Nacional de Trânsito. Isso vai representar, entre o pacote voltado para a área de trânsito, o fim dos DETRANS e provavelmente o sepultamento do IPVA, a cobrança do IPVA. Eu gostaria que você analisasse o impacto dessa medida, Ranulfo. Roberto, em primeiro lugar, eu queria, de público, dizer que o presidente, nesse particular, está corretíssimo. Os DETRANS e toda essa legislação associada aos nossos veículos só enriquece o padrão de vida de todos nós, principalmente da classe média. Ter um carro hoje em bom estado envolve pagar muitas taxas, licenciamento e IPVA. Peguemos assim numa cidade de porte médio como Campos. O IPVA que um morador de Campos paga chega atualmente a 70 milhões de reais por ano, dos quais metade vão para o cofre da prefeitura e a outra metade para o cofre do Estado. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o benefício que eu, você e todos que estão nesse momento nos assistindo e nos ouvindo tem IPVA que entra nos cofres do Estado e da prefeitura? Nenhum, né? Portanto, isto vai reduzir o custo de ter um veículo. Muitas pessoas precisam do veículo para trabalhar, ou seja, como taxista, como Uber, ou mesmo na ida e volta à casa em relação ao trabalho. Portanto, reduzir a carga tributária sobre a classe média, eliminando ou reduzindo o IPVA, eliminando ou reduzindo essas taxas todas, Nossa Senhora, é muito bem-vindo. E eu e você sabemos que tem muitos DETRANS pelo Brasil afora que são apenas cabides de emprego, Roberto. Vai ter muito deputado perdendo a eleição. Eu conheço muito deputado aí que tem o DETRAN como um verdadeiro feudo eleitoral, com indicações de apadrinhados políticos, verdadeiros feudos. Meu caro Ranulfo Vidigal, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação, nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de setembro. Um bom dia para todos e uma ótima semana produtiva para todos os amigos do Portal Viu. Um abraço, Roberto. Tá aí a participação de Ranulfo Vidigal. Você que está sintonizado aí na 104.9 FM, Rádio Energia, Rio das Ostras, Líder FM, Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Ranulfo Vidigal é economista e também colunista do Portal Viu.